Então, Joana, gente, depois do feriado, a gente está voltando aí em Joana. Vamos retomar o nosso assunto aí, né? Nós estamos no capítulo 5, lembrando que nós estamos no texto A Coragem de Prosseguir em Qualquer Circunstância, que a Joana vai trabalhar conosco a questão da persistência. E ela vem interessante que nesse processo dela trabalhar a constância, ou seja, a coragem de persistir, né? Ela veio falar para a gente do amadurecimento, dessa busca do Cristo interior, da importância do amor, e ela vai entrando agora na concepção de Deus e sua ação na individuação, sendo que ela vai começar a falar da religião para nós primeiro, tá? Então, a gente vamos voltar aí para começar onde ela começou a falar da religião. Anteriormente, por não existir a psicologia analítica, a religião albergava todas as necessidades humanas, e a confissão auricular produzia um efeito psicoterápico na liberação da culpa, mantendo, no entanto, irresponsável o indivíduo, que achava muito fácil errar e ser perdoado, ferir e ser desculpado, sem realizar o processo de autoiluminação. Então, a gente teve isso aí, todos nós passamos por esse entendimento equivocado da religião, né, gente? E agora, só prestando atenção que a confissão, né, ela nos liberava da culpa consciente, porque a culpa no inconsciente permanecia, porque o espírito sabe que não é assim que a gente entra em acordo com a lei divina. O Espírito sabe disso. Mas a gente, em vez de aproveitar esse alívio dessa culpa consciente e tentar começar algo novo, ir para frente, consertar, eu errei, tudo bem, agora vou recomeçar. Não. A gente, no nosso modo infantil de pensar, a gente faz de novo errado, depois vai lá e pede desculpa de novo, faz de novo. Então, mantinha esse aqui irresponsável, né? Não tinha comprometimento, não tinha reflexão da alma sobre o que foi feito, sobre o erro que cometeu. Logo, não tem autoiluminação, né? Não tem um amadurecimento da consciência, fica numa consciência infantil, né? De só ter o perdão e volta e faz de novo, né? Eu acho que todo mundo sabe da história da religião que isso aconteceu, né? Ô, Vânia, a gente vê isso muito em casa, né? Quando as crianças, nós crianças, a gente fazia alguma coisa, pedia desculpa para a mamãe, para o papai, recebia beijinho, isso aqui. Isso eu acho que é até uma confirmação, né? Dos nossos desculpismos e do não olhar para dentro de nós, né? Que a gente vê. É uma maneira infantil porque não tem responsabilização, né? E a gente lida, é uma maneira infantil de lidar com Deus, né? Aí, vamos lá. Graças, porém, à visão nova de Jung, os mitos religiosos podem ser substituídos pelos arquétipos, e os conflitos, em vez de recalcados e desculpados, devem merecer cartaz, diluição, enfrentamento e reparação dos danos que hajam causado. A Joana está falando de uma coisa muito profunda aqui, tá, gente? Mas vamos ver o seguinte: primeiro, que não foi a visão do Jung que fez esse processo. Foi a visão do Jung que fez com que eu enxergasse que esse processo existe, tá? Vamos esclarecer a coisa. O processo é o quê? O mito religioso, que nós vamos ver o que é. Ele cai, o arquétipo assume, né?
e aí a gente tem os conflitos são os complexos, né, que devem sofrer catarse. Então, vamos ver direito o que é isso, porque é um movimento profundo que a gente está vivendo agora no Apocalipse, tá? Então, vamos primeiro entender. Refletindo a alma, capítulo 6, arquétipo são os elementos primordiais e estruturais da psique. Algumas situações típicas relativas à condição humana e representadas pelos arquétipos incluem a predisposição para experimentar os conceitos de pai, mãe, morte, filho, Deus, velho sábio, nascimento, morte, renascimento, saída da proteção dos pais, casamento, etc. Então, a mente da gente, a estrutura inicial dela toda, ela vem desse arquétipo, que é um impulso divino para que a gente, como raça humana, possa viver determinadas experiências. Então, todas as experiências comuns à raça humana, ela acontece a partir desse impulso divino que a gente chama de arquétipo. Então, é o casamento, é a morte, é o pai, a experiência da mãe, a experiência do divórcio, a experiência da traição, do luto. Toda experiência humana, ela tem um arquétipo. Entendeu, gente? Deu para entender? Alguém não entendeu o que é um arquétipo? Então, nossa mente é estruturada por isso, por esse impulso de viver essa experiência. Agora, cada um tem a sua vivência. Então, a experiência de pai, todos nós temos esse impulso divino de viver essa experiência. Porém, eu tenho experiência com meu pai, você tem a sua, cada um tem a sua, é o que a gente chama de complexo. É a experiência pessoal naquele arquétipo. Todos nós temos o impulso de ter uma experiência com a mãe, né? Então, isso é o arquétipo. É só o impulso. Eu tenho experiência com a minha mãe, você tem com a sua, cada um tem experiência com a sua, que a parte pessoal chama complexo. Tá? E é isso que faz com que eu reconheça que você é humano, porque a sua psique ela é estruturada igual à minha, pelos arquétipos. É só o impulso, tá? Mas vai ser preenchido pela experiência pessoal. Então, o arquétipo ele vem do inconsciente coletivo. O homem e seus símbolos. Carl Jung, né? Capítulo 1. Os arquétipos criam mitos, religiões e filosofias que influenciam e caracterizam nações e épocas inteiras. Mitos de natureza religiosa podem ser interpretados como uma espécie de terapia mental generalizada para os males e ansiedades que afligem a humanidade: fome, guerras, doenças, velhice e morte. Então, gente, olha, essa mente coletiva onde estão os arquétipos, é dela que vem o mito. A religião não é a revelação. A revelação vem do divino, mas como eu interpreto a revelação divina? Eu crio a religião. A religião é um olhar humano em cima da revelação divina, tá? Vamos dizer, a verdade divina ela é pura, mas eu, com o meu olhar humano, é que eu faço a religião a partir dessa revelação. Por isso que existe catolicismo, protestantismo, existe espírita, existe umbandista, vários núcleos a partir da mesma revelação que é o Cristo, né? Porque o olhar humano que interpreta isso, né? A partir desses arquétipos, dessa mente coletiva que a gente vai criando esses mitos, essa religião. E o que ele fala? Que o mito de natureza religiosa era mais ou menos uma bengala para as pessoas. Igual eu estava falando da terapia auricular, né? Que servia de meio que aliviar a mente, né? E por que
o ser humano ele tem problemas que ele não consegue resolver. Então, isso dá essa ansiedade, esses males, que são o quê? A fome, a guerra, a doença, a velhice e a morte. Nenhum de nós vai resolver. Então, o mito meio que intermedia essas experiências que são não tão, vamos dizer assim, sobre a ação humana e não tem como não viver, né? Então, o mito ou a religião ou os mitos religiosos me ajudam nessa intermediação com essas experiências difíceis e que todos nós vamos ter que viver e não tem solução, né? A gente vai ter que viver com ela, a próxima geração vai viver com elas, né? Vai ter a fome, vai ter a guerra no mundo ainda, né? Ainda vai ter doença, ainda vai ter morte, tudo isso, um processo aí da humanidade. Tá bom? Então, tem o arquétipo que vai fazer essa intermediação, de criar uma historinha que me ajuda a lidar com isso aí. A hora que a gente chegar mais perto aqui dos exemplos, eu acho que vai ficar mais claro. Pega o microfone, pega o microfone. Eu estou presa aqui. Eu mesma posso criar esse arquétipos. Não. O arquétipo é um impulso divino. O mito criado sobre o arquétipo, ele leva à criação do mito, mas isso é coletivo. Tá? Pode ter vamos dizer, um grupo que ajuda na criação, na decifração do mito, mas é uma criação da mente coletiva. Você vai ver que ele vai mostrar a nossa mente completamente infantil na hora de criar a religião, por conta que o coletivo era infantil. Tá? Não é nosso. Quanto mais, vamos dizer assim, o coletivo é formado pelas experiências de todos nós e de todos os antepassados, como também de todas as nossas vidas para trás, né? Todas essas vivências que vai formando essa mente. Então, vamos pensar aqui, vamos tentar dar um exemplo. Por exemplo, a ideia de Deus. Gente, o único que venceu essas coisas todas foi o Cristo, mas vamos falar nós, seres humanos normais. Então, lá na época de Moisés, eu tinha uma ideia de Deus. Na época de Jesus, essa ideia foi mudando. O arquétipo vai atualizando. Hoje, eu já tenho outra ideia. O arquétipo se atualizou. O arquétipo é a ideia de Deus. Ela foi sendo intermediada à medida que esse coletivo vai amadurecendo, essa ideia de Deus foi aprimorando. Mas você não vê um homem lá da época de Moisés pensando igual nós aqui. Ele precisaria ser muito evoluído, mas o povão não conseguia alcançar o entendimento que nós temos hoje. Então, à medida que vai mudando, que vem a revelação, que esse coletivo vai sendo fecundado, esse arquétipo vai se atualizando e a ideia de Deus vai se renovando. Então, é um processo de movimento, que eu chego um momento, eu vejo, é assim que entende Deus aqui, e é assim que entende. Mas onde mudou? Que dia? Você não vê. Você não sabe. Você só sabe que lá em Moisés era assim, em Jesus era assim. Nós aqui, mudou onde? É o coletivo que vai sendo trabalhado e vai sendo mudado. Entendeu? Ô, Vânia, então Oi. eu posso falar que os arquétipos são símbolos e padrões universais que residem no inconsciente coletivo? Perfeito. É isso aí. Tá, obrigada. Vamos dizer, cada povo, aí a gente vai, vamos dizer assim, o Renê está perguntando se essa ideia, por exemplo, de Deus, né? Isso é só uma diferença de localização para ter a mesma ideia dos deuses. São diferentes de Amon-Ra dos egípcios para Zeus.
Sim, se a gente pegar povos, hoje, por exemplo, a ideia que nós temos de ideia de Deus dentro do espiritismo é completamente diferente de quem mora no Irã. Né, gente? Lá existe uma mente coletiva. É interessante a gente entender isso. Uma família é uma mente coletiva, um centro espírita é uma mente coletiva, uma cidade é uma mente coletiva, um país é uma mente coletiva, o mundo é uma mente coletiva, mas nós temos mentes coletivas menores. Então, eu tenho o Brasil, uma mente coletiva, o Irã é outro. Como lá eles são muçulmanos, como ele entende Deus é diferente de como nós entendemos. Hoje, para nós, é um absurdo você pensar em matar alguém em nome de Deus. E ele lá é uma pessoa fiel. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo ao longo da história para a gente ver que nós, dentro do cristianismo, fomos atualizando essa ideia na civilização ocidental, que é a que nós permanecemos. Então, a gente vê ao longo do tempo o arquétipo, ele atualiza, o conteúdo dele atualiza, né? Vai sendo atualizado, tá? A natureza da psique, capítulo 6. Os mitos dos povos são os verdadeiros expoentes do inconsciente coletivo. Toda a mitologia seria uma espécie de projeção do inconsciente coletivo. Entendeu, gente? Então, eu tenho uma mente, vamos dizer assim, coletiva. Ela tem uma parte, ela é inconsciente. Então, a projeção dela que é o mito, e a gente capta isso aí. Quanto mais inconsciente eu estou, mais eu estou submetida à mente coletiva. E não só em relação à religião, a relação ao como eu me comporto, o como eu visto, o que eu falo. Se eu tiver inconsciente, o que acontece? Inconsciente vamos dizer assim, é aquela pessoa que vive no padrão quase de um animal. Ela não tem reflexão, não pensa seus sentimentos, não tem uma vida interior. Ela come, bebe, dorme, procria. É isso que eu chamo de inconsciente, tá? Quanto mais inconsciente eu tiver, mais eu vou agir conforme o inconsciente coletivo quer que eu haja. É assim. Eu vou vestir a roupa, vou falar, vou ter a religião, vou me comportar conforme a requisição desse inconsciente coletivo. Então, ele vai falar que, olha, a mitologia é uma projeção desse inconsciente coletivo. Então, vamos lá, então. Quais são os mitos religiosos? Eu trouxe aqui a questão da tortura do Santo Antônio. Né? Eu trouxe a questão da... Vocês sabem disso, para arrumar marido tem que torturar o Santo Antônio, né, gente? Não? Vocês não conhecem isso, gente? Pelo amor de Deus. Eu Sim, tinha um que o menininho Jesus saía. Então eu tirava o menino Jesus, colocava o pobre coitado no congelador e falava com ele que só daí quanto tempo ele ia ver o menininho de novo. Eu era adolescente. É isso aí. E deu certo, né, Júnia? Não deu nada, não deu nada, não, nada, porque o pretendido da época não foi o da agora, graças a Deus, né? Às vezes o santo estava recuperando. Então, gente, olha, você vê, então a mesma coisa, olha bem, o mito da morte vicariante do Cristo, que o Cristo morreu por nós. Isso é um mito, gente, criado por uma mente coletiva infantil. A revelação divina não fala isso. Nós, né? Nós, na nossa mente infantil, na procura de saber como lidar com a morte, com a doença, com as coisas da vida, a gente vai pegar essa revelação e vai criar os mitos. A salvação só pela fé,
o perdão dos pecados pela confissão, a doutrina do inferno e das penas eternas, o sexo como pecado, tudo isso são mitos religiosos. Pega o microfone, por favor. Ressurreição de corpo do Cristo, do corpo do Cristo. Até hoje eu não entendi por que ele precisa de um corpo no plano espiritual, mas... Não, mas porque isso aí é uma coisa meio profunda demais. Eu vou dizer o seguinte, se você pegar no pé da letra do que você falou, é um mito, tá? Mas é que a interpretação não é essa. Mas é um caminho longo para explicar isso. Mas querendo dizer, o Cristo pegou o corpo dele mesmo, o corpo físico, e voltou na ressurreição, e que na ressurreição dos mortos nós vamos sair do cemitério. Isso é mito, né? Tá? Porque o problema é que às vezes Paulo fala uma coisa, a gente cria um mito, mas o que Paulo falou está certo, o mito está errado, mas para me explicar isso é um caminho enorme, né? Então, é isso, gente. Então, vocês entenderam o que é um mito religioso? Isso segura uma mente infantil. Eu não preciso assumir responsabilidade, que Cristo morreu por mim, entendeu? Eu não tenho lei de causa e efeito, basta eu pedir perdão e está tudo resolvido. É uma mente de uma época muito infantil, né? Que criou isso aí. E aí a Joana vai falar que esse mito vai cair, porque o ser humano foi evoluindo e amadurecendo, ele já não aceita esse mito da religião. E aí o que acontece? Pode acontecer uma coisa que é o que Emmanuel vai falar. Eu vou fazer um compartimento. A religião está ali, a minha vida está aqui. Aí eu entro na minha religião, é uma coisa completamente irracional, umas crenças, lá eu acredito, e aqui na vida eu tenho outra vida aqui, e eu não ligo uma coisa com a outra. Por louvá-lo na igreja e menosprezá-los na rua, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Aí, se eu faço com a minha crença em Deus, a minha relação com Deus, um compartimento, a minha vida do lado de cá é completamente antiética, né? Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a pericrições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquias mortas em altares de pedra. Esses são os mitos que nós criamos. E aí, hoje, eu acabo tendo essa relação ainda hoje com Deus, porque se eu for enfrentar racionalmente esses mitos criados, a religião não se sustenta, então eu compartimento. Esse compartimento você envia para lá e quando é que ele vai você traz ele de volta? É assim, gente, compartimento é assim. Eu dissocio o que eu aprendi na religião da minha vida. Então, eu vou lá porque eu sei lá o que acontece depois da morte, entendeu? Então, a gente vai lá na igreja, cumpre os ritos que tem que cumprir, cumpro as minhas obrigações, louvo a Deus, acredito em Cristo, sim, e vivo a minha vida antiética aqui fora. Isso é compartimentação. É isso que Emmanuel está falando. Eu não coloco os ensinos do Cristo na minha vida. Eu tenho uma relação infantil com a crença. E todos nós já passamos pelo mesmo processo, tá, gente? Que isso, uma época, todos nós acreditávamos nisso, né? Então, a gente tem essa relação infantil com o Cristo. Então, o ensinamento do Cristo fica lá. E é muito difícil, não dá para fazer o que ele falou, não é assim que a gente fala? Mas tem que ser Cristo para dar conta de fazer isso. Então, eu estou compartimentando, estou chamando ele de incompetente, porque ele era um mestre e é incompetente, porque se você traz uma lição para um aluno que ele não tem condição de aprender, você é um incompetente.
É isso que eu estou dizendo. Porque se ele é o mestre dos mestres, ele trouxe a lição para nós, e eu não tenho condição de praticá-la, uai. Aí eu distancio a imagem, vamos dizer, a mensagem do Cristo da minha vida. Aí eu posso viver a vida do jeito que eu quero. É isso. Então, eu não tenho comprometimento com a mensagem cristã em minha vida. Vira uma coisa quase de um ídolo. Está lá, eu acendo vela, eu faço oração, eu vou na procissão, eu faço passe, mas não tem nada, ou participo das obras no centro, mas isso não tem nada a ver com a minha vida. Antigamente brincava 4 noites de carnaval, ia à missa, pegava a cinza. É isso. Então, são as relações infantis, gente, e a gente continua até hoje. Aí eu acho que eu grito, doutor Bezerra, ele está aqui para poder, como se fosse um servo meu, para fazer o que eu quero. Né? No Espiritismo é assim. Aí eu trabalho para poder ter um banco lá no plano espiritual, para quando vamos dizer, eu precisar, eu ter um crédito que vai me ajudar, né? Eu tenho merecimento que eu acho que eu preciso. Isso tudo é crença, gente. Vamos falar de nós, espíritas, é isso. Aí eu estou aqui fazendo a caridade, em vez de me transformar com esse trabalho, eu acho que eu estou acumulando um banco, não sei onde, fazendo uma poupança para a espiritualidade me atender. Porque agora eu mereço. Ô, Vânia, tem a ver com as personas? Esse inconsciente que a gente fala, que a gente, nessa vivência inconsciente da gente, que a gente segue o inconsciente coletivo, é a persona, gente. Porque eu não estou conectada à minha essência, quem eu sou, né? Eu vivo o papel social, né? Vamos em frente, porque eu acho que os exemplos aí vão esclarecer. A psique na antiguidade. Conclusão. Jung prossegue destacando que essa é uma situação que vivemos hoje. Nosso dominante mitológico coletivo feneceu, e agora deparamos as energias dessa figura arquetípica em sua forma não mediada. É isso, gente. Então, esses mitos religiosos, é que a Joana foi falar, que os mitos religiosos caíram. E vão acabar de cair para quem não caiu, porque evolução é isso. O mito vai cair. E aí vem o arquétipo, que não mediado pelo mito. Qual o arquétipo? Aí que está a questão. Qual o arquétipo do Apocalipse? Constelou no coletivo. E nós vivemos ele de uma maneira não mediada. E vão entender agora essa questão do arquétipo no inconsciente coletivo. Arquétipo do Apocalipse, capítulo 10. Penso que é evidente para as pessoas perceptivas que o arquétipo do Apocalipse está agora altamente ativado na psique coletiva e está se realizando na história da humanidade. O Apocalipse está vivendo na psique coletiva de maneira inconsciente e, por conseguinte, destrutiva. Constelou, é da evolução que isso acontecesse. Mas nós vamos ver, daqui a pouquinho, que tem 2 maneiras de acontecer. Uma para os teimosos e outra. Então, vamos com calma, tá? Vamos entender. Então, caiu o mito, ativou-se o arquétipo. O arquétipo que nós estamos num momento planejado para o Cristo, que a humanidade vai viver um arquétipo. Vocês lembram quando a Paula trouxe? Tem o arquétipo que é constelado no Rio de Janeiro, que é o do malandro. Gente, isso foi uma época. Agora nós estamos vivendo uma coisa coletiva da Terra. O mesmo arquétipo em toda a Terra. Por isso que nós estamos nesse período de transição. Entendeu? Para forçar a gente a adquirir consciência. Nós vamos entender por quê.
Então, é isso que ele está falando, ele está ativado de uma maneira nunca vista, porque antes ele podia ativar numa pequena região, agora ele está ativado coletivamente, e nós sabemos pelo Espiritismo que é isso mesmo. A diferença do momento que nós estamos atuando, atual, é que é coletiva esse momento que nós estamos vivendo agora. Não é para entrar no mundo de regeneração, nós estamos vivendo o ápice da transição. Quanto tempo vai durar? É o que ele vai explicar aqui. Depende. Então, por enquanto, é a gente entender. Caiu o mito, constelou o arquétipo, sem a mediação do mito. O si mesmo está vindo, e os fenômenos que deveriam ser experimentados conscientemente e integrados pelo indivíduo no curso do processo de individuação está ocorrendo incônscio e coletivamente na sociedade como um todo. Quando o si mesmo vem, necessariamente traz os opostos, uma vez que são seu conteúdo essencial. Então, vamos ver se a gente enxerga isso, gente. Eu tenho dentro de mim, nós todos, no nosso inconsciente, os opostos. E eu vivo conflitos dentro de mim. O autoconhecimento é eu entrar em contato com esses conflitos, né? Como eu estou inconsciente, eu não faço isso. Então, eu colaboro para essa mente coletiva, em vez desse processo de lidar com os opostos acontecerem dentro de mim, está acontecendo na mente coletiva, no mundo inteiro, como é branco contra preto, mulher contra homem, hétero contra homossexual, pobre contra rico, não é assim? Do time tal contra o time tal, é direita contra esquerda, nós estamos constelados todos os opostos que a gente pode pensar. Isso é a constelação do Apocalipse. Só que esses opostos estão dentro de nós. E aí, o que acontece? Eu vejo o conflito lá não sei aonde e eu rezo pela paz lá. Mas o conflito está dentro de mim. Eu rezo durante 2 minutos. E 24 horas por dia, o mês inteiro, eu estou alimentando o conflito, porque esse conflito está dentro de mim. E eu não quero entrar em contato com ele. E qual o maior conflito que a gente tem? Entre o bem e o mal. Está dentro de nós. E a gente não quer entrar em contato com nossa sombra. Que é o lado feinho meu, e eu quero ficar só na luz. Quanto mais eu faço isso, mais eu jogo coletivo. Eu alimento o conflito no coletivo. Que é aí quando é que vai desarmar, quando vai acabar e a gente entrar na regeneração. É o que ele vai responder para nós. Vocês estão entendendo, gente, o que é isso? Por que a nossa sociedade está tão polarizada? É o arquétipo que está fazendo. Mas isso é o movimento de evolução forçando a gente a ganhar consciência. Porque o mínimo de autoconhecimento, se esse conflito está me incomodando lá fora, ele diz algo sobre mim. Era para mim voltar para mim, para me conhecer. Né? E é isso. Vamos ver, acho que ele vai falar aqui. Quando é. Vai. Este fato está em consonância com a lei psicológica, segundo a qual um conteúdo psíquico ativado que não é realizado conscientemente se manifesta externamente no mundo exterior. A gravidade da catástrofe dependerá de quantos indivíduos tiverem alcançado nível suficiente de individuação para saber o que está acontecendo. Ou seja, ficar consciente que esses opostos, na verdade, estão dentro de nós e aceitar isso e lidar com isso. Então, a gente vê na doutrina espírita quanto tempo vai durar. O que Emmanuel falou? Isso é muito variável. O que Kardec fala? Não ponha datas, porque tem que determinado nível, determinada quantidade da população adquirir a consciência para a gente sair para o mundo de regeneração, desativar o coletivo, porque eu fiz a consciência dentro de mim. Eu lidei com esse oposto
com esse choque de oposto dentro de mim. Não adianta tentar lá fora, gente, virou paixão, entendeu? Você vê o pessoal discutindo as oposições, os radicalismos de posições, é paixão, não se discute, não é racional, porque está possuído pela mente coletiva, pelo arquétipo do Apocalipse. Então, você fica meio que respondendo a esse estímulo de viver aqui fora o conflito que a gente tem aqui dentro. Entendeu o que a Joana fala? O mito cai, vem o negócio. Então, olha o que a Joana... Graças à visão da Jung, a gente pode entender esse processo em que os mitos religiosos podem ser substituídos pelo arquétipo. Então, cai o mito religioso, porque a humanidade amadureceu, porque ele não consegue aceitar essas explicações infantis sobre a nossa relação com a lei, a relação com Deus, a gente já não aceita, e quem ainda aceita vai cair, gente. Vai cair. É o que Kardec fala lá no livro dele, se não me engano, no livro dos Espíritos, que ele fala essa questão da pena eterna, o medo do inferno, valeu para essa geração, já não vale mais. O medo não vai deter as pessoas. Então, aí o que acontece? Vem o arquétipo e os conflitos. Para quê? Ao invés, quando a gente estava lá atrás, a gente era desculpado, e para onde ia a culpa inconsciente? Ia para o inconsciente, não ia? Ou seja, era recalcado. É isso aqui, ó. Então, eu ia no padre, lá, fazia a confissão, aí minha culpa era recalcada. Ou seja, ela ia escondida para o inconsciente. E eu continuava no processo infantil sem fazer consciência. Era desculpado e recalcado. Agora precisa de catarse do meu conflito, ou seja, do meu complexo. Como é que eu faço a catarse? Se conhecendo, trazendo para o consciente. Isso eu identifico. A catarse eu falo, eu escrevo, eu uso a arte, ou seja, eu pinto, ou eu uso a cerâmica, qualquer tipo de arte, ou a dança. Então, eu uso a arte para expressar essa emoção. A emoção tem que ser expressada, né? Para que ela possa ser diluída, enfrentada, para mim poder reparar os danos que haja causado. Então, todo o complexo nosso, entramos em contato, aceitação, não julgamento, catarse, que é o quê? Eu tenho que falar daquela emoção, ou tenho que escrever sobre aquela emoção, ou tenho que desenhar sobre aquela emoção, eu tenho que expressar aquela emoção. Aí, ela vai diluir, vai diminuir, para que eu possa entrar, elaborar, mudar a minha visão sobre aquele conflito. Entendeu, gente? Então, a Joana está falando de um movimento coletivo profundo que a gente está vivendo aqui entre nós. E aí, como é que eu colaboro para a gente sair dessa logo? Faça somente o que Jesus te pediu. Jesus só te pediu uma coisa: conheça você mesmo, faça o autoconhecimento para você construir o reino dos céus dentro de você. Eu paro de alimentar o coletivo. A primeira coisa, na medida que eu aceitei os conflitos de opostos dentro de mim, principalmente entre o bem e o mal, é entrar em contato com a minha sombra, é aceitar, é poder dar o cartaz para essa forma, ou seja, deixar ela expressar para diminuir. Eu já paro de colaborar. Quando eu for construir, passar essa sombra e for começar a construir o reino dos céus dentro de mim, aí eu já colaboro positivamente com o coletivo. Mas agora eu colaboro negativamente. Ficou difícil, gente, tá, né? Esse assunto é muito difícil. Ô, Vânia, não é difícil, não, mas fazer a catarse, você vai trazer a consciência, né? Porque você vai reviver, não é?
com a cartaz, o que acontece? Porque todo complexo, gente, ele tem uma ideia, é um pensamento com um sentimento. Na medida que eu faço a cartaz, eu diluo ele, porque eu expresso a emoção. Se eu dei voz para essa emoção, pega, por favor. Pega, a emoção diminui, e aí o que acontece? Eu posso lidar melhor com aquele conflito, porque eu expressei a emoção presente. Pode falar, Lu. Nós estamos gravando, tá, Lourdinha? Desculpa, eu te interrompi, tá, Tônia? A questão da catarse o que eu achei interessante aqui, essa definição, na sua essência, ela representa um processo de libertação emocional, né? Como se fosse uma purificação ou uma limpeza. Ela descreve a experiência de se livrar de emoções negativas e intensas através de uma representação artística ou de uma experiência emocional intensa, né? A gente faz isso, gente, falando das nossas emoções ou conversando sobre aquela experiência, né, que é fruto desse conflito, ou pela arte. Desenhando é muito bom quando a gente está ansioso, que a gente está vivendo, que toca em algum complexo, numa insegurança nossa. Desenha, gente, é maravilhoso. Faz um desenho livre. Não interessa o que você vai desenhar, você não vai decifrar, você não vai vender essa obra de arte. Desenha lá do jeito que sair. Eu mesmo desenho os trem mais esquisito. Ai, dá um alívio na ansiedade da gente, porque ajuda a drenar isso. Então, a Jona vai falar, então, desse processo coletivo que a gente está vivendo e que Ungo conseguiu perceber isso e conseguiu perceber que nós, já no tempo dele, a Segunda Guerra já estava vivendo e que o Espiritismo vai falar que nós estamos acontecendo o auge e quando que a gente vai passar para o mundo de regeneração. Ninguém sabe, só o Pai. É o Cristo que fala isso. Por quê? Porque depende da nossa reação, gente. Por enquanto, eu acho que nós estamos mais para alimentar o problema. Deu para mais ou menos entender isso aí? O que a Jona falou nisso aí? Todo o movimento do Apocalipse, tudo, do mito que cai. Entendeu? Antes, o mito segurava isso que eu acreditava na história da carochinha, aliviava a minha consciência e jogava tudo para o inconsciente, né? Depois volta tudo. Então, vamos lá. São os arquivos do inconsciente que conduzem o indivíduo, e não o seu ego, sujeito a alternativas dos interesses imediatos. Eu quero saber quem é que acredita aqui que quem manda em você é o inconsciente. Quem é que acredita nisso aqui? Porque eu, quando comecei a estudar psicanálise, eu não acreditava, não. Eu falei, mas será? Eu tenho certeza que eu tenho total consciência de tudo que eu faço. Ai, gente, a gente é muito engraçado. Então, o que ela fala? Ó, os arquivos do inconsciente que te conduzem. Olha bem. E não o seu ego. O que é o ego? Essa personalidade que está conversando com você, que sabe que hoje é segunda, que está no centro espírita, que foi formada a cada encarnação. Então, não é ela que manda, não. Mas a gente não acredita nisso. Quem assistiu a palestra que eu dei na Semana Espírita? Na semana não, do livro. O que eu fiz de errado? Não é para ser amiguinha, não. É para falar a verdade. Ah, que isso, gente. Vocês não repararam nada que eu fiz de errado? Eu estou bem. Gente de casa, alguém notou uma coisa que eu fiz de errado? Eu não. Eu não revi, mas no momento eu não vi, não. Estava muito tensa, só isso. Tensa eu estava mesmo. Muito tensa. Fala. Eu senti assim, não sei se é porque a gente já conhece você, mas assim, as pessoas que estavam, na grande maioria que estavam aqui, né, pais das crianças e dos jovens, eu acho que, não sei se você ficou muito nervosa, mas você não se introduziu, né? Você não colocou assim no início. É porque a Alice introduziu. Não, a Alice introduziu eu. Então eu perdi.
Porque, gente, todo mundo veio para ver Daniel. Aí ela teve que vir à frente e explicar o que tinha acontecido com Daniel, que a mãe dele morreu, então não era uma irresponsabilidade dele, Quem né? era aquela Daniela lá, né? Gente, eu cheguei em casa, então eu vou contar para vocês como é que o inconsciente manda na gente. Eu cheguei em casa e minha mãe me ligou. Vânia, como é que foi? Ah, foi tudo bem, mãe. Fizeram muitas perguntas? Hã? Gente, eu acabei a palestra e falei assim: era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada. Pronto, fechei. Você não perguntou se alguém queria falar alguma coisa? Não Tem alguma dúvida? Vocês não perceberam isso? Pois eu também não percebi, não. Quando eu cheguei lá em casa, eu falei, mãe, entendeu o que é o inconsciente mandar na gente? Que eu conscientemente não fiz isso. Quando ela me chamou a atenção, o pessoal perguntou muito, não tem espaço, gente. Eu terminei e falei, era isso que eu tinha a falar para vocês. Muito obrigada. Vai que o povo quisesse ficar perguntando. Tá doido? Vai que eu não sabia responder. Ou então de não responder. Isso é que o inconsciente faz com a gente. E a gente está de olho aberto e não percebe. Outro exemplo, então, vamos para outro exemplo. Vocês lembram do caso da Maria que eu contei aqui? Então, para quem perdeu, Maria foi uma colega minha de academia, uma moça muito bonita, toda malhada, e ela queria sempre arranjar um namorado. Então, o que é a conversa consciente da Maria? Eu quero um relacionamento, um cara legal para ser um parceiro de vida, namorar, né? Mas a Maria, o inconsciente dela tinha uma dor, um trauma. Cada vez que Maria começava um relacionamento, que começava a criar intimidade, ela dava um jeito de terminar. Quem é que manda? É Maria ou o inconsciente dela? E ela não vê, gente, igualzinho eu não vi. Eu não vi que eu fiz isso. A Maria também, ela não consegue enxergar que ela faz isso. Ela vai te contar que o problema é o homem. Toda vez ela vai falar que o problema é dele, que ele fez isso ou ele fez aquilo. Ela não vê que é ela que provoca o acontecimento que vai virar a ruptura. Ela não enxerga. Outro exemplo, bom para nós. Temos uma doença grave, a gente chora, né? A gente balança, a gente dói, né? A gente descobre que existe um tratamento aqui na casa, a gente vem. E a dor é real, tá, gente? A dor é real, a pessoa está chorando mesmo. Aí ela chega aqui e recebe toda a ajuda espiritual. Mas lá no inconsciente dela, ela tem um padrão pessimista de ver a vida. Então, tudo que ela recebe da espiritualidade é que durante 4 horas que ela ficar nesse centro, ela destrói durante o resto da semana. Porque o padrão pessimista, ela não acredita na cura, na esperança, na renovação. Então, ela trabalha contra. E ela não percebe que ela tem um padrão pessimista. É esse o problema, a pessoa não percebe. Mas ela põe tudo para trás. Tudo é ruim, tudo, ela vive no negativo, entendeu? Então, até para ela receber ajuda, embora ela esteja chorando e clamando por ajuda, o inconsciente dela está boicotando. Outro padrão, a mesma pessoa, outra pessoa vem e eu tenho uma baixa autoestima por uma culpa inconsciente, às vezes até de outra vida, ou por erro de criação. Eu acho que eu não mereço a cura. Mas é um pensamento inconsciente. Eu chego aqui, eu choro, eu faço tudo que vocês mandaram eu fazer, eu vou rezar, eu vou fazer. Mas o meu padrão inconsciente bloqueia o recebimento da ajuda, porque eu acho que eu não mereço. É como se eu estivesse me chicoteando, entendeu, gente? Inconscientemente. Aquela doença é a maneira de eu me machucar. E eu bloqueio a ajuda que eu recebo.
Mas você falando isso, aí vem pela memória, quando eu cheguei aqui para fazer o tratamento espiritual, aí o primeiro dia eu sentei quietinha e tal, mas eu ficava assim olhando quem as meninas chamavam. Aí eu ficava olhando, chamava um, chamava outro e tal. E aí, pronto. Na próxima terça-feira, sentou uma moça do meu lado e falou comigo assim: qual o número na lista? Aí eu falei: não sei, acho que 10. Aí ela falou: ah, tá. Será que os mais graves estão na frente? Aquilo, Famosa minhoca na cabeça. aquilo me doeu tanto, por quê? Porque eu também estava com esse pensamento, entendeu? Vai atender os mais graves primeiro. Então assim, por que não sou eu primeiro? Esse é o problema, não é? Entendeu? Por que não sou eu a número 1? Né? Então aquilo me doeu tanto, eu falei, gente, eu tô aqui para receber essa energia maravilhosa e tô contando quantas pessoas estão na minha frente. É isso. Oi, pega o microfone, gente. Há tempos atrás, eu assisti uma palestra e ele deu um exemplo assim. A mãe não tinha nada, doença nenhuma, mas ela pôs que ela tinha um câncer. Fazia todo o exame, nada, nada. Aí ele, o filho procurou o palestrante para pedir orientação. Aí ele falou: olha, vai chegar um ponto que ela vai ter o câncer. E dito e feito, ela teve o câncer e morreu. Aonde entra esse subconsciente aqui? Então, gente, eu já trouxe esse texto da Joana aqui. A Joana fala que quando isso acontece, é que a pessoa sabe que no planejamento reencarnatório dela existe a possibilidade dela ter câncer. Só que ela não entende que isso não é um determinismo. E ela fica nessa procura do câncer porque ela entende que é um determinismo. E o câncer acaba aparecendo. Mas não, vamos dizer assim, quando eu reencarno com a possibilidade de ter câncer, vai ter muitas variáveis que vão entrar e ele pode surgir ou não. Porque, às vezes, ele quer. A gente tem que entender que a ideia do Criador é educativa, não é punitiva. Então, às vezes, eu consigo fazer as mudanças necessárias de crescimento, de sair dessa concha do meu egoísmo por outras vias. Então, isso não vai acontecer. Mas esse entendimento, a pessoa fica procurando o câncer, porque inconscientemente ela sabe que isso está no programa dela. E ela acaba provocando nesse sentido, porque ela entende isso como um determinismo, e não é. E o último padrão que eu queria trazer, gente, é o rebelde. Que aí ele também vem aqui. Ele chora tudo isso, mas dentro dele tem uma raiva por estar doente. Porque eu não merecia estar doente. Entendeu? Eu fiz tudo certo na minha vida. Né? Então, existe uma revolta por estar doente. Mas nem sempre a pessoa percebe isso conscientemente. E isso também é uma outra forma de bloquear o recebimento do tratamento. Então, por que eu trouxe esses exemplos? Para mostrar para vocês que a gente, quem manda em nós, somos o inconsciente. Então, mesmo que eu conscientemente esteja vibrando legal, esteja fazendo legal, o que é que vem intrometendo no meu pensamento em outras horas? Eu percebo esse padrão mais pessimista em mim, eu tenho que primeiro perceber, ou de revolta, né? Ou de baixa autoestima, eu tenho que perceber isso primeiro, para eu poder fazer um movimento de desarmar. Mas, normalmente, eu nem perceber, eu percebo. Aí, de um lado, eu venho aqui para o tratamento e, do outro lado, eu trabalho contra. E assim também para qualquer coisa da vida, até para o amor, para o trabalho, para os ideais, entendeu, gente? E a gente, os padrões nossos, nós estamos tão identificados com ele,
que a gente não consegue perceber que a gente age assim, o outro percebe rapidinho. Nossa, que pessoa pessimista. A gente nota logo, né? Já chega logo, mas a pessoa mesmo não percebe. Deu para entender que um consciente te manda em nós? É isso aí. Tá, gente? Manda mesmo. Alguém quer falar alguma coisa em casa? Nós estamos gravando, viu, gente? Quem não quer aparecer na gravação, viu, gente? Fique com a câmera fechada, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Pode. Tá gravando e vai pôr aonde? Vai ser a gente vai gravar e vai colocar lá no centro, no Cenfis, no site do YouTube. Vai pôr no site, tá. Mas veja bem, é a primeira semana que nós estamos gravando, a gente não sabe fazer isso. Vai demorar alguns dias para aparecer lá. O dia que aparecer lá, a gente avisa, porque é a primeira vez, a gente não sabe fazer, vai demorar dias até a gente aprender. Depois, aos poucos, isso vai acontecendo com o menor intervalo de tempo. Tá bom? Ótimo. Até que o primeiro, a hora que acontecer, a gente avisa. Tá bom? Então, gente, vamos agradecer a Jesus esse feriado enorme que nós tivemos aí, o tempo de nos recompor, de ganhar novas forças, que o Senhor possa continuar conduzindo com esse olhar amoroso a nossa vida, as nossas experiências, e que a gente possa ir aos poucos percebendo a nós mesmos para que a gente possa colaborar com esse movimento divino de amor e libertação. Que assim seja. Beijinho, meninas. Beijinho, Vânia. Obrigada. Boa noite. Obrigada.